Então, em 2010, eu conheci a Alzira, através de Robson Pinheiro. Em 2011, foi na Clínica Holística, então, trazida pelo Robson, que você deu o primeiro VC em BH, foi lá na Clínica Holística, e depois, sim, vários outros você fez aí já comigo, né? Mas, assim, é uma caminhada de muito conhecimento, de muito aprendizado, porque uma coisa que eu acho muito interessante, assim, na Alzira, é a disponibilidade de passar a informação. E uma coisa que é incrível também é de você sempre dar crédito de onde você está buscando aquela informação. Né? Tem coisa que é sua, igual você disse para mim, eu tenho início, então, essa frase é minha. Mas quando não é, você fala, não, a frase é de fulano de tal, está no livro fulano de tal, eu acho isso muito positivo, né? Porque é valorizar o que a gente vem aprendendo e conversando na constelação, que é valorizar quem chegou primeiro, né? Quem veio antes. E, Claro. então, assim, desde 2010 que vem com esse contato, ora a gente se some, ora a gente se aparece, mas sempre junto aí, sempre Mas fazendo alguma coisa junto, né? sempre está se achando, né, Ademir? Sempre se E isso é muito achando. legal. E É. uma palavra que você não falou, Ademir, que esse tipo de curso, que não é mais curso, né, é imersão, é que a Sim, transformação é no momento, né? Quando a gente exatamente, é faz na um hora. exercício de visualização, aquilo que a gente vê, como nós vimos agora a raiz, aquilo a gente viu, a raiz está ali, Uhum, porque é muito difícil para nós, porque a gente não pode pegar, né? É energético, mas o sim, energético é energia, e tudo é energia. Então, a raiz é tão real quanto o nosso corpo, essa raiz que a gente faz, né? Então, exatamente. eu acho muito interessante falar isso, porque a transformação nesse tipo de curso, não só no meu, né? É curso que é imersão, ela acontece naquele momento. E Uhum, ela vai transformar você para sempre, né? Para a eternidade. E muita sim, coisa acontece na nossa vida por causa daquilo, mas a gente não sabe, mas não precisa saber. O sim, importante é que vai acontecer, né? Vai melhorar, vai diminuir uma dor, vai abrir uma possibilidade, vai abrir muitas portas, né? sim. Muito bom. E é se colocar no lugar da permissão, né, Alzira? Porque quando É, a gente se abre, que a gente se permite acontecer, acontece ainda com mais intensidade. Vai acontecer de qualquer forma, né? Está ali envolvido, imerso, vai acontecer. Mas se a gente se abre, se permite fazer acontecer, o resultado é ainda melhor. mas nas outras imersões que acontecerão, nós vamos voltar nesses 3 P's, assim, é, com profundidade, né? Porque Sim, tem assim sim. várias nuances, então acho bom a gente saber quais, né? Como aplicar esses P's. É, e eu sou muito grata a Demildes, porque ela aceitou fazer esse trabalho comigo. A princípio, como meio assim, mas falei, Demildes, vem aprender junto, né? Porque aí você vai aprendendo, vamos trabalhando. E, no final das contas, ela falou que está gostando bastante desse contato e convivência com a criança interior, está até se divertindo, né? Sim, É, oh, você vai demais. contar a sua história depois, né? Sim, sim. E, Ademildes, eu coloquei aqui também na nossa lista, vamos ver o que tem na próxima, Letícia. Aqui já vimos que a Ademildes está certificada várias vezes, né? Eu vou colocar depois, Ademir, se você quiser também pôr ali. Uhum. E nós falamos, Letícia, obrigada. Nós falamos sobre a nossa parceria, que estamos começando, e feliz que vocês já vieram para ela. Mas hoje mesmo eu escrevi um texto em outro grupo que eu estava falando que eu estava sentada ali naquela mesa escrevendo o que eu estava escrevendo para o grupo, porque eu tinha dito vários sims, como esse tipo de sim que vocês disseram hoje. E vários sims meus e vários sims da Demilde também foram sim
para visualização criativa, como a Demilde falou, que ela tem mais de um certificado, e ela tem outros, porque ela não estava fazendo o curso, mas ela estava levando o curso e ela estava ouvindo quase todo. Então, mesmo não tenha ganhado certificado, ela se certificou, né? Então, esse sim de vocês hoje, talvez vocês não tenham assim condição de imaginar o que é isso. Quanta gente que não teve condição, outros não tiveram condição, assim, tem medo, né? É tímido, o que vai acontecer lá, vão me ver. Tem, assim, várias coisas que nos seguram. Então, vocês que conseguiram passar por tudo isso e disseram esse sim, hoje eu estava escrevendo isso, devido a vários outros sim, que muitos eu não consegui falar, né? Mas muitos eu consegui. Eu consigo hoje escrever os textos que eu escrevo, nos grupos que eu escrevo, e consigo sentar aqui na frente de vocês e falar sobre isso, né? E, para isso, a visualização criativa me ajudou muito, e a Demilza acabou de dizer que ela também. E é assim, atualmente, quando eu paro, penso, às vezes eu consigo ver do alto e falo, nossa, eu não tinha visto isso, né? Essa amplitude, parece que o que aconteceu, a gente vai olhando mais e vai vendo. Eu falei isso outro dia em outro curso, vai vendo todo o risco do bordado, como aquele autor mineiro Altran Dourado, né? Explica. Ele tem um livro que se chama O Risco do Bordado. Então, quando a gente depois um pouco olha, é que a gente consegue ver, nossa, mas olha isso, como a Demilta estava falando. Aconteceu depois que encontramos no curso do Robson Pinheiro. E esse curso, no local que o Robson Pinheiro faz um produto que ele faz, energéticos, na clínica, né? Foi muito interessante o curso, e há pouco tempo eu e a Demilde estávamos lembrando que num dos dias que eu dei o curso, foram 2, eu fui com uma roupa que eu trouxe da Índia, que era roupa e sapato, né, Demilde? Bem discretos. E uma vez eu fui, que foi aqui. né, eu fui também a uma festa na minha cidade e avisei a pessoa que me convidou. Eu não tenho vestido coquetel, eu não tenho coquetel dress, não tenho vestido para coquetel. Eu só tenho uma roupa da Índia. Eu perguntei a ela, posso ir? Não tem problema, não? Não tem, ela falou comigo. E eu fui com essa roupa. Já pensou? A roupa era toda laranja, laranja mesmo, com dourado. Depois eu não aguentei ela, dei. E era um chale enorme, aquele chale que ficava, cai, não cai, e roda. E a minha sandália era de strass. Então, surgi eu de manhã nesse curso e tranquila, né? Para mim, aquela roupa era uma roupa. E depois a Demilde me falou, nossa, se essa pessoa pode aparecer de manhã desse jeito, então posso assumir meu cabelo? Se alisava na época, né, Demilde? Então eu posso assumir meu cabelo. Então, quer dizer, a roupa e a sandália de manhã já serviram para alguma coisa. A Demilde assumiu o lindo cabelo dela e não precisava mais passar por aquele sofrimento que é tal de alisar, né? Mas era uma roupa genial. Gostei muito dela. E atualmente essa é ótima, né? Porque a cor do arcanjo desse ano, o arcanjo Raniel. Ademilton, então já contei uma história minha com a visualização criativa. Você quer contar uma sua? Quero sim. Essa roupa, realmente, viu, Alzira? Essa roupa, eu falei, gente, que mulher é essa? O que é isso, meu Deus do céu? Como é que usa uma roupa dessa? É essa pessoa, né? Na hora da manhã, e o que eu estou fazendo aqui? Colocando formol no meu cabelo, deixa eu assumir meus cachos, né? Então, realmente, foi ótimo. Eu coloquei essas duas imagens aí, que foram duas histórias de visualização, mas eu vou contá-las rápido, que aconteceram comigo, assim, histórias bem reais mesmo.
e eu gosto muito de utilizar as plantas, né? É uma afinidade que eu tenho. Então, a primeira história é relacionada a uma muda de manga. A Alzira conheceu a casa que eu morava, uma casa muito pequena, e eu não queria mais ficar naquela casa tão pequena e queria encontrar um lugar para trabalhar e morar, não queria dividir o mesmo endereço. E aí, o que é que eu fiz? Eu utilizei do recurso da planta. Eu plantei uma muda de mangueira, porque eu sabia que a mangueira não tinha a menor condição dela ficar naquela casa. Então, toda vez que eu regava aquela muda, eu já regava visualizando aquela planta na outra casa. Porque teria que ser uma casa que eu pudesse, mesmo que a mangueira não virasse aquele pé de árvore, mas que fosse uma casa que eu tivesse terra para plantar aquela muda. Então, assim, não demorou nem um ano e a casa apareceu no meio do caminho. De fato, no meio do caminho tinha uma casa, que era onde eu passava para ir trabalhar. Na época, eu tinha uma sala dentro de uma academia e eu passava na mesma rua praticamente todos os dias. Um Vigilância dia eu vi a Sanitária, placa. Rosana, bom dia. E um dia eu vi a placa de aluga-se, fiz o contato com a imobiliária e fui morar na casa e pude levar a muda de mangueira. Ela nem vingou, mas lá tinha a terra onde eu pude plantar o vaso daquela casa que era pequena. Então, assim, foi muito rápido. E é exatamente, né, esse exercício da visualização, quando a gente faz, colocando a intenção, né, nesse P aí da permissão, que a gente consegue realizar. A segunda já foi Ademilde, mais... eu quero chamar a atenção para uma coisa, que é muito Ah, importante, né? E eu sei que você fez. Então, você agradecia onde você estava e, ao sim. mesmo tempo, estava pedindo para ir para outro lugar, é isso? Na verdade, eu não me lembro se eu pedi, porque era tão real para mim que eu já via a planta lá. Eu já via lá. Na segunda visualização, mais recente, então eu já lembro que eu também não pedia, mas era uma determinação. A segunda foi o carro. Eu já estava 2 anos sem carro e surgiu a necessidade de ter o carro. E aí, o que que eu fazia, né? Eu lavava a garagem, que estava vazia, e dizia que eu falava em voz alta mesmo, que eu estava lavando aquela garagem para o carro entrar. Então eu abria o portão, dizia, eu estou abrindo o portão para eu entrar com o carro. Isso foi sei lá, um mês e pouquinho. Depois, na sequência, eu já comecei a falar, o carro já está aqui. Estou lavando a garagem, eu gosto de lavar carro, eu não sei se é melhor lavar o carro ou se é ter o carro para lavar, mas o fato é que eu gosto de limpar carro. Então, se eu limpava a garagem, já me vendo limpando também o carro que já estava lá. Então, toda vez eu abria o portão e já dizia, o meu carro está entrando. Já lavava a garagem, abria o portão, o meu carro está entrando. Foi mais ou menos uns 90 dias de visualização. E o carro que chegou foi melhor do que o carro que eu tinha determinado, assim, escrito. Eu coloquei uma sequência de modelos. A cor, eu não fazia questão da cor, mas eu coloquei uma sequência de modelos. E o que veio era o segundo da minha lista. Mas o segundo era melhor do que o primeiro. Depois é que eu me dei conta de que eu acho que tinha uma limitância ali de achar que eu podia ter o carro que era um pouco inferior. Mas, enfim, a visualização funcionou e o universo mandou aquilo que era o melhor para mim. Né? Que é algo muito Maravilha, interessante Ademilde. que eu aprendi também, que é essa frase, né? Que aconteça o melhor para o bem de todos os envolvidos. Então, Exato. veio o carro melhor. Mas olha bem, Ademilde, eu quero, porque isso aqui, o pessoal pode estar pensando, e o que isso tem a ver com a criança interior? Tudo. Uhum, Porque tudo. criança interior, quem é? Eu. Então, se eu uso a visualização criativa ou outra coisa para o meu bem e o bem maior de todos os envolvidos, estou fazendo bem à criança também. E nós vamos usar, com a criança interior, exercício de visualização. Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa ainda. Isso que a Demildes fez, eu não sei se ela sabe, mas tem nome, essa visualização. Chama-se a visualização do desejo que já foi entregue, desejo atendido.
visualização do desejo atendido. Então, eu quero Eu não chamar a sabia. atenção de todo mundo, porque quem quiser pode começar a fazer a visualização assim. Ela é um tipo, pode fazer de outro jeito também, mas como a Demilde trouxe assim, eu quero já explicar que é um determinado tipo, visualização do desejo atendido, quer dizer, eu vejo aquilo que eu quero já acontecido. Eu vejo, eu funciono como se já tivesse, eu afirmo, tudo aquilo já está ali, porque, na verdade, tudo já está aqui. Eu preciso virar aquela pessoa que se permite ter aquilo que eu estou pedindo. Esse é o meu exercício. E esse foi o exercício que a Demilde explicou. Mas nós vamos voltar nisso, mas eu já quero, né, Demilde, chamar a atenção, porque quem quiser já pode começar, porque aqui todo mundo tem 1 ou 2 ou 10 ou 1000 sonhos para realizarem, né? Então já pode escolher um e começar a fazer isso, né? E ver o que eu já posso imaginar que eu estou fazendo aquilo. É muito interessante, né, esse tipo de visualização que a Demilde trouxe. Podemos já começar a usar. Até agora mesmo vamos usar diretamente com a criança interior, né? Ok? E está aqui na minha lista. Eu falo sobre ligação desse trabalho com a criança interior. Acabo de fazer isso, né? Maravilha. Criança interior e visualização criativa. Agora, aqui, nós vamos olhar como é que nós podemos usar direto essas duas coisas juntas. Por quê? A criança interior, olha que linda essa, está pensativa, né? A criança interior, ela é a criança que eu fui e que continua dentro de mim. E muita gente não sabe que ela continua lá dentro, né? Então, se eu tive alguma coisa que me incomodou naquela época e eu ainda não resolvi, continua incomodando. Se eu tive alguma coisa que eu não consegui realizar naquela época, que não me foi permitido naquela época, e que eu ainda não sei ou ainda não fui resolver, está aqui dentro de mim. E isso que está aqui dentro de mim, e a criança aqui dentro de mim com isso, ela vai influenciando eu adulto. Então, vocês podem prestar atenção que tem hora que eu, adulto, na minha idade, isso me acontece muito, eu reajo como se eu fosse criança, né? Então, uma coisa que, às vezes, a criança tem dificuldade é pedir. Por quê? Quando ela era criança, ela pedia e não era atendida. Se ela não foi resolver isso, podia ser o pai, ou a mãe, ou quem tomava conta, ou a tia, ou o avô, ou irmão, ou irmã, qualquer um, né? Ou professor, ou colega. O pai e a mãe fizeram o melhor que eles podiam. Por quê? Eles também tiveram criança interior não atendida. Eles podem ter passado alguma coisa para nós. Podem não, passaram, né? Que eles não resolveram, passaram. Mas nós vamos treinar, né? Aqui a gente vai aprender isso, agradecer que o mais importante eles nos deram, a vida, né? Graças a eles, dois, nós podemos chegar aqui. E essa parte a gente vai devagarzinho olhando, acolhendo a criança, como nós vamos fazer hoje. E a visualização criativa é exatamente os tipos de exercício que a gente vai fazer para o acolhimento da criança interior. Hoje nós vamos fazer um. Então, à medida que eu vou me realizando como adulto, nas coisas que eu vou pedir, que a visualização vai me ajudar, eu vou conseguir, eu posso contar para a minha criança interior, né? Posso começar a partir de hoje, vocês estão ouvindo isso, contar para ela que ela faz parte, né? Olha, eu estou aqui, então, no caso da Ademir, pedindo o carro vermelho, sei lá que cor, né? Aquele modelo que a Ademir estava pedindo.
você vai viajar comigo, você vai ser dona do carro junto comigo, né? Então, porque ela existe dentro de nós. E nós não podemos ver, mas, por exemplo, eu melhorei muito nessa parte de pedir. Antes, eu não pedia, eu mandava, porque a criança ela estava tão, como é que a gente vai falar, tão irritada, né, com várias coisas que ela não teve permissão para fazer, e ainda está, né, ainda não, ela não curou total, porque quando você fica perfeito, você fica engessado, né? Então, perfeito não vamos ficar nunca. A criança estava tão irritada com que ela não tinha tido permissão para fazer, que ela não queria mais pedir, ela queria mandar, mas mandar não dá certo, né? Não dá certo. Então, comecei a aprender como é que é pedir, e pedir como que o adulto pede. O adulto pede sem expectativa, se ele não estiver na criança, né? Se estiver na criança, ele pede, não manda, mas ele quer que a pessoa faça. Se a pessoa não fizer, o adulto aborrece, e a criança, né? Junto. Então, quando eu posso fazer diferença, eu hoje estou na criança ou no adulto? Se eu estiver no adulto, eu estou tranquila, se eu pedir alguma coisa, a pessoa fizer, está ótimo. Se a pessoa não fizer, está ótimo também. Porque eu, no adulto eu entendo. Quando a pessoa não faz, ela não está contra mim. Ela apenas não quer fazer. E muitas vezes ela diz, não, isso eu não posso, então isso eu não quero fazer para você. Né? Uhum. Regina, quer falar? Não, eu pensei assim, é o posso, mas não quero. Tem o posso, né? Uhum. E tem o posso, mas não quero. Isso. Exatamente. E isso aí é muito importante e é bom para quê? Para a gente aprender. A medida, às vezes, dói um pouco, né? Mas à medida que a pessoa... geralmente, quem vive com a gente, o marido, por exemplo, é um grande mestre, né? À medida que a pessoa diz, não, isso eu não quero fazer, eu posso, o Ari fala essa frase muito, Regina, eu posso, mas eu não quero. Né? Ali, eu posso, mas não quero. Ou então, como eu ouvi ele falar com a pessoa que nos visitou essa semana, nem precisa pedir, porque eu não vou fazer, não é? É um mestre ali, pá, firme. Mas, quando eu estou, por exemplo, no famoso, que eu gosto de mais, agir sem atuar, nossa, né? Sai aqui da sala do curso, tem um bolo pronto, olha que maravilha. Uhum. Vai de acordo com a vontade, é como nós, né? Então, Alzira, eu vejo muito assim, é o sim, sim e o não, não. O exatamente, sim com cara de não, não dá certo. sim, mas aí, Regina, o que acontece? Se eu estiver na minha criança, eu não consigo isso. Então, o que eu quero trazer é isso. Se eu estiver na minha criança, eu vou querer emburrar, porque você, Regina, falou comigo que não vai, por exemplo, me ajudar a fazer bolsa, né? Eu vou emburrar. Mas, gente, a Regina pode perfeitamente aprender a fazer bolsa para mim, por que ela não vai fazer? Então, é um raciocínio de criança. Como eu fazia com a minha mãe, a gente ia para uma cidade vizinha, para a festa da cidade. E nós íamos para a casa de uma prima da mamãe. A prima da mamãe não ia a lugar nenhum, era casada, tinha filho e tal, mas ela não saía. Então, a mamãe ia para a casa dela, já que ela não saía, a mamãe deixava a criançada lá, né? Lembro muito bem eu chorando, porque ia ficar, e ela ia para o baile. E eu queria ir para o baile. Por que meu raciocínio era? Por que eu não posso ir para o baile se a porta está aberta? Você não entrar, não é? Não, não pode ir para o baile, você vai ficar aí com a sua tia. E eu ficava lá, eu estou me vendo na cama chorando de raiva, porque não podia ir para o baile, tinha que ficar em casa. Então, esse nosso agora, prestar atenção
quando é que isso está me acontecendo? Ah, é a minha criança, olha que interessante. E isso aí conversar mesmo com ela, como, né? Olha que lindo isso também. Importância da criança interior na nossa vida. Conversar mesmo com ela, explicar, né? Porque às vezes a gente não explica às crianças esperando que elas entendam só a ordem. Mas não, elas não entendem. Você vai ficar, você tem que ficar, você não pode ir. Não, elas não entenderam nada, né? Elas querem saber, elas querem ser vistas, ser consideradas. Então, a nossa criança é a mesma coisa. Agora, o que vocês vão fazer? Quando vocês sentirem que vocês estão irritados, vocês vão parar e vão observar o que é aqui que está me trazendo irritação. Ah, é porque eu queria andar de bicicleta agora, mas não posso, eu preciso trabalhar. Então, explicar à sua criança, olha, eu sei que você quer ir andar de bicicleta agora, mas agora preciso trabalhar. Mas daqui a 5 horas, nós podemos, já é à tardinha, nós podemos ir passear de bicicleta, tá bom? Então, vocês estão falando com vocês mesmos, porque vocês são a criança interior, que está lá dentro, vocês não podem ver, mas ela é vocês atualmente. Então, quando vocês prestam atenção ao que vem para vocês, vocês estão prestando atenção a ela. Então, a importância dela na nossa vida é exatamente isso. Ela é uma parte que eu deixei ela para trás, que eu não sabia que ela existia, mas ela existe. E ela está ali só me dirigindo, né? Me levando a dar resposta mal criada, me levando a ficar emburrada, me levando a não responder porque não é aquilo que eu quero. Então, como é que eu vou conviver com essa criança interior que mais ou menos me leva para todo lado? E eu não estou nem falando de criança ferida ainda, isso nós vamos falar mais no futuro. Eu vou... Uma coisa, um exercício que eu convido vocês, se vocês quiserem escrever aí, a fazer, é observar. Observar vocês. Observar o que vocês sentem no corpo, naquela situação determinada. Vocês estão se sentindo empurradas para fazer aquilo? Obrigadas para fazer aquilo? Então, para e vê. O que vocês podem mudar na situação? Pode diminuir a rapidez, pode fazer em outro horário, pode fazer de outro jeito. Porque na sociedade atual, o que a gente aprende o bom é aquele que é perfeito, aquele que faz tudo muito bem feito, sem pensar nele. Ele tem que se virar para fazer aquilo que se espera dele de qualquer maneira. Mas, se eu quero fazer bem feito, e aquilo que é para fazer no trabalho, até aí tudo bem. O que é que eu vou precisar prestar atenção que é ligado à criança interior na nossa vida, que é tão importante? É o como. Como que eu vou olhar o como? Eu vou observar o modo como eu faço aquilo para ver se está legal para mim ou não. Né? Se não está, eu vou ver um jeito, uma atitude, um jeito de olhar que vai melhorar para mim, para minha criança interior. Porque é muito importante que eu possa usar a criatividade dela, que é muito grande, a leveza que ela aprendeu antes das pessoas dizerem que não era bom. Há várias qualidades que eu posso começar a recuperar e usar na minha vida. Como que a gente... Espontaneidade,
E o que é preciso fazer, a importância da criança interior na nossa vida, é que ela vem mostrar isso aí, a importância disso. Porque se eu viver, isso também já está provado, né? Com estresse e com aquela famosa frase, tenho que, né? Eu tenho que fazer isso assim. Se a frase tiver o tenho que, o resto da frase pode estar maravilhoso, mas o tenho que, ele significa pressão, obrigação. E isso não é legal. Então, eu posso fazer, dentro de mim, eu e a minha criança interior, uma diferença entre por escolha, por obrigação. Eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo almoço, mas o que vai mudar? A minha atitude, o meu modo de olhar para aquilo que eu estou fazendo. Se eu não estou com vontade de fazer aquilo naquela hora, e eu preciso, então eu posso pegar 5 minutos, parar, respirar, me mexer, dançar só 5 minutos, ou dançar enquanto eu vou cozinhando mesmo, mudar o meu jeito de estar naquela atividade. Porque o que adoece a pessoa não é aquela atividade, se ela não é perigosa. O que me adoece é o meu mal-estar em fazer aquilo. Eu não quero fazer e faço obrigada. Então, eu preciso mudar o por obrigação para o por escolha. E uma coisa que vocês podem começar a observar, que é bem simples de observar, não precisa nem pensar nisso, é só observar a frase que começa com tem o quê. Começou com tem o quê? Para. Para e ver como é que pode mudar a frase. Às vezes não é para mudar a frase, é para não fazer aquilo. Né? É ter prazer no que faz, mas olha bem, há coisas que não é a coisa que eu mais gosto de fazer. Né? Por exemplo, eu gosto da casa limpa, mas eu não tenho paixão por limpar a casa. Né? Tem gente que adora, eu não tenho paixão. Mas eu vou limpar a casa, porque quero a casa limpa. Então, eu vou olhar para mim enquanto eu limpo a casa. Eu estou aspirando lá, outro dia a menina botou o aspirador dela aqui no grupo. Estou aspirando. De repente, mas eu estou precisando de beber um café. Paro e bebo café. Porque quando eu voltar para aspirar, a minha energia é energia de satisfação com o café, então, para aspirar. Aí eu vou aspirar com essa energia. Isso dá trabalho. Essa observação dá trabalho, sim. Imagino que está passando aí na cabeça de vocês, né? Mas vale a pena, porque enquanto vocês estão se observando, vocês estão até impedindo aquela coisa de ficar rodando, né? A Regina está falando exatamente isso, Regina, obrigada. As pausas. Pausa é muito importante, fazer pausa. E pausa no trabalho também. Às vezes eu estou lá numa coisa que eu não resolvo de jeito nenhum o problema. Toma um cafezinho, olha pela janela, você faz uma pausa, um espaço no seu cérebro. Aí entra a solução. Parece assim do nada, é do nada mesmo, vem mesmo da gente. Mas eu preciso fazer espaço para aquilo entrar, né? Se minha cabeça estiver fechada, não entra. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguma coisa que não entendeu? Alguma coisa que queira saber sobre o que eu estou falando? Que eu estou falando aqui, falando, às vezes alguém quer fazer alguma pergunta e ainda não fez. Pode escrever no chat. Nosso primeiro relacionamento com a criança interior. Ai, que lindo, meu Deus, estou apavorada com tanta foto linda. Fala essa questão da criatividade com a criança interior, né? E acho que eu vou até entrar um pouquinho aí nesse primeiro contato, porque eu já falei com você várias vezes, agora não mais, né? Mas já falei várias vezes que a minha criança interior não existia, né? Que ela era adulta. Isso. Mas a criatividade é algo que eu sempre tive. Tem algo que não me falta, é a criatividade.
E uma forma que eu tenho de expressar essa criatividade é montando aulas. Eu amo fazer isso. E Contando eu que necessito aula? aulas, montando apresentações, criando slides. Então, assim, quando você fala das fotos lindas, é algo que, para mim, é muito fácil de fazer, de encontrar as imagens. Dá trabalho por quê? Porque eu sempre quero a imagem melhor, né? Aí, essa não dá, essa não dá, essa não dá. Acaba demorando. Mas quando fica pronto, e o fazer também é muito prazeroso. Então, eu acho até que eu já era o contato com a criança interior e eu nem sabia que era. É, claro, né? Porque a criança interior, ela não se mostra só trazendo problemas. Ela traz problemas quando ela não vê as necessidades dela atendidas, né? Mas a criatividade, ela é extremamente ligada à criança interior. E a sua, você não conseguia fazer contato com ela, mas a criatividade não tinha sido bloqueada, né? Não. Porque muitas vezes ela é bloqueada. Mas que ótimo, Ademir, você gosta de fazer isso, né? Então, Adoro. já Nossa, gosto. fica, já fica a seu cargo, já pode começar a fazer a próxima. Olha, como é que fala? É delegar poderes é comigo mesmo. Os Não, e isso poderes, está na frase que você falou, né? Agir sem atuar. exatamente, os poderes que eu não tenho, eu delego. Os que eu tenho, eu me permito ficar com eles, né? Então, o nosso primeiro relacionamento com a criança interior, que a Nailê falou aqui, a Ademil já disse que ela reconhece na criatividade. Parabéns para você, Ademil, da Nailê. Na criatividade, exatamente isso. Alguém quer falar sobre o que lembra de primeiro o que aconteceu com ele em, em se tratando de criança interior? Vou olhar as horas, gente. 15 e 14, temos pouco tempo. A Nath quer falar, Alzira. A Nath tem Nath, cadê a Nath? Tem jeito de botar ela aparecendo ou eu vou andar? Oi? Cadê a Nath? Ok, tá aí. Pode falar. Pode falar. Então, antes de fazer o curso com a Demildes, eu tinha um processo de dança que ficou estacionado muitos e muitos anos. Aí, quando eu fiz a apometria com ela e o magnetismo, isso veio de uma forma tão intensa que as pessoas, assim, é muito raro alguém me ver dançar. Mas quando alguém me vê dançar um pouquinho, as pessoas perguntam: você tem formação em dança? É muito engraçado isso. É muito legal. Então, assim, hoje eu danço tudo quanto é modalidade, sem nunca ter feito faculdade, curso superior, entendeu? É porque isso estava em mim desde que eu era criança e foi bloqueado pelos meus pais. Entendi. Nath, muito obrigado por você ter contado, porque isso aí é uma coisa bem interessante que pode acontecer nisso que a gente está começando com a criança interior, pode acontecer na visualização criativa, qualquer outra formação desse tipo, né, que trabalha com você. Então, desbloqueia, né? Isso. Desbloqueia e vem, né? Vem pronto, porque já estava pronto. Mas a Demildes me ajudou muito, até hoje me ajuda. Maravilha, porque você começa e começa também um relacionamento com a pessoa e vai continuando as formações, né? E isso não tem fim, né, Nath? Porque quanto mais você se conhecer, melhor você pode conviver com você mesma, né? Muito bom. Gratidão, gente. Muito obrigada por você ter compartilhado conosco. Eu vou contar um caso, como eu descobri a criança interior, como eu resolvi começar a trabalhar com ela, foi quando eu morava na Alemanha, eu participava de um grupo de estudo, e lá uma vez um rapaz contou que ele, algumas vezes, o chefe dele vinha falar com ele estudava não sei o quê, mas ele fazia doutorado na Alemanha, lá na área
dele, né? João Henrique. Eu até entrevistei João Henrique já numa live. E o João Henrique falou que a impressão que ele tinha é que quando o chefe dele falava determinadas coisas, o chefe dele tocava um ponto nele e ele começava sabe essas marionetes? Ele perdia o controle, né? E ele não sabia o que era aquilo. E eu fiquei olhando para ele assim, pensando, o que será isso? Nunca vi falar, né? Ainda não tinha estudado nada disso. Eu nunca tinha falado. Eu já tinha feito outras coisas na Suíça, mas isso não. E aí eu comecei a procurar por conta própria. Eu descobri que a gente tem, né? Tem pontos, isso que a gente ouve ou que a gente passa, trauma, mesmo que não seja coisa muito grande, é como se nós temos pontos no corpo. E ali está uma energia parada daquele acontecido. Então, me disseram, por exemplo, que eu não sou capaz, que não vou conseguir nunca nada na vida. Então, tem esse ponto aqui. E tudo que me falaram, tem um monte de ponto, né? E o João Henrique tinha lá um ponto X, que quando o chefe dele falava alguma coisa, tocava aquele ponto e aquele ponto dirigia ele direto, né? Os pontos estão na criança interior também, né? Então, comecei a estudar, isso se chama, na Índia, Samskara, é o nome desse ponto, tá? E é a energia bloqueada. O Eckhart Tolle chama de, agora não vou lembrar, corpo de dor. O Eckhart Tolle chama isso de corpo de dor, é uma energia que está ali, se a pessoa faz alguma coisa que ele explode. Mas, como você não vai tratar, como nós estamos fazendo aqui, aquilo volta, né? Exatamente, Letícia, obrigado. Como eu descobri a minha criança interior. Aí, tá aqui. Aí o cara torna a fazer a mesma coisa, outra explosão. Aí dorme. Até que um dia eu vou fazer alguma coisa, um curso, eu vou fazer uma massagem, né? E isso é possível ser tratado, sai e não volta mais. Mas, se eu não fizer nada, porque vocês conhecem, isso acontece com a gente, com algumas outras pessoas, mais violentamente. Tem pessoas que você fala com elas, e de repente elas começam a gritar com você. Elas não estão gritando com você, estão gritando com ela mesma, por causa daquela dor causada nesse ponto dela pela palavra que você falou. Só que você não sabe que palavra é essa que vai fazer ela gritar, né? Ajuda também eu a pensar que a pessoa que está gritando, ela não está gritando comigo. Senão eu vou gritar com ela também de raiva e vai virar um auê, né? Ela não está gritando comigo, ela está gritando com ela. Eu também, quando eu reajo, não reajo por causa da pessoa, eu reajo por causa da dor causada pelo que a pessoa fez ou falou sem saber, né, contra mim. Então, é muito importante vocês, que já descobriram a criança interior, estão aqui, né? Vocês começarem a observar. Já descobriram? Então, observar que horas que a minha criança interior está me mandando recado sobre a necessidade dela, parar e tentar ouvir em você mesma, essa necessidade. Nós já estamos perto de acabar, eu acho que eu quero fazer... acredito, Ademir, que já tenhamos falado quase tudo. Eu quero fazer uma visualização com a criança interior de acolhimento e também de bem-estar, né? Isso mesmo, Letícia. Não, Letícia, você está contratada, hein? Gente, vocês não concordam comigo? Letícia está contratada? Ela nem nunca tinha visto isso aqui, ela está acertando os quadros. Eu acho que a Demilze e a Letícia combinaram, eu não estou sabendo, né? Olha que linda essa foto também, hein?
Então, eu vou precisar... Alzira, Oi, eu acho que o Hamilton tem um comentário, uma pergunta. tem? O Hamilton, No acho que ele tem um chat? comentário, uma pergunta. Que é isso? É, Eu não bom, entendi. bom, bom Hamilton, fala, dia, Hamilton. bom dia. Eu vou Bom chamar a dia. senhora de professora porque as pessoas que têm tanto conhecimento e eu sigo, quer dizer, agora seguindo a senhora, eu chamo de professora mais pelo título de respeito. Bom, a senhora tocou em um assunto muito interessante que a senhora contou esse caso dessa pessoa, desse jovem, né? E desse professor que apertava o ponto e que acionava ou tinha um reflexo nessa criança dessa pessoa. Bom, isso realmente existe. Eu não sei onde é esse ponto que a senhora falou, eu nem sabia desse nome, mas como eu sou reflexoterapeuta, existem esses pontos nos pés. Por exemplo, assim, eu também estudo a linguagem dos pés e quando a gente faz uma análise da linguagem dos pés, a gente encontra a criança interior e a criança, que a senhora disse que aí vai ter outro momento, vai falar, que é a criança ferida, que geralmente a maioria dos adultos, né, que eu atendo mais adultos, pessoas já com certa maturidade, a gente percebe que a criança ela foi realmente ferida e a criança ela foi poldada. E tem muitos traumas e muitas coisas mexidas nessas Uhum. emoções dessas pessoas. Tanto que, às vezes, quando a gente começa a fazer um exercício, um tratamento, essas pessoas vão liberando coisas que elas nem mesmo tinham consciência. Só queria salientar isso, que realmente Parabéns, Hamilton. Seu trabalho deve ser maravilhoso com as pessoas liberando isso, né? Mas parabéns. é um pouco trabalhoso, porque geralmente as pessoas, quando elas percebem isso, elas fogem, elas não voltam, elas não conseguem até continuar. Porque eu digo o seguinte, antes eu ficava meio triste, né? Porque as pessoas não voltavam, mas hoje eu já entendo. Até entendi, acabei de entender também isso, que deve ser a criança que ainda não está pronta e aberta para descobrir essa, Exatamente. né? Então, esse momento agora foi muito importante a senhora falar sobre isso, porque me deixa mais assim com segurança de eu ter esse pensamento, né? Que eu pensava, eu ficava, como já disse, triste em saber por que elas não voltavam. E eu, falando com minha mestra, ela disse que eu não me preocupasse com isso, porque as pessoas não estariam abertas. E agora, a senhora falando isso, eu tenho mais segurança ainda que realmente as pessoas elas não estão Ah, abertas, quer dizer, a criança não se exato, propõe a se abrir para exato, melhorar. exato. Muito obrigada, Hamilton. Que bom que isso vai te ajudar, porque realmente ajuda, né? Realmente. Muito obrigado. De nada. Estamos aí. Então, eu vou precisar que vocês peguem uma almofada ou uma boneca, quem tiver, porque nós vamos fazer, então, a visualização abraçando a criança interior, que eu aprendi com a Luísa Burlamac, que é no Rio, uma terapeuta. Eu entrevistei a Luísa também numa live, deve ter em algum lugar no meu Instagram, não tenho a menor ideia, mas é bem simples, nós vamos repetir aqui. Pode ser uma almofada, a boneca, ou um travesseiro, ou uma almofada. Se não tiverem nada disso, podem se abraçar sem nada disso, mas é diferente vocês terem alguma coisa para abraçar. Mas pode abraçar vocês mesmo assim, ó, também. Né? Eu até publiquei no grupo uma figurinha assim que o Andrei usou no Instagram. Então, eu vou pedir para vocês, ou com boneco, ou sem boneco, ou com travesseiro, que vocês fechem os olhos. Então, vamos fechar os olhos. Vamos imaginar que essa nossa maravilhosa criança, que existe dentro de nós, ela veio nos visitar
e que nós podemos, então, abraçá-la. Imaginem vocês numa idade, a idade que vier, 5, 6, 7, 3, a imagem da criança que vocês foram, que vier a mente de vocês agora, é essa que veio visitar. Então, vocês imaginem essa criança que vocês foram e são à sua frente, e diga a ela como você é importante na minha vida. Que bom que você veio me visitar. Que maravilha, que presente é a sua visita. E vocês vão abaixar e ficar na altura dela. Pode ser de joelho, pode ser sentado. Ficar na altura dela e vão dar um abraço nela, aquele abraço gostoso. Vão dizer a ela: eu quero que você comece a fazer parte da minha vida diária, dos sonhos da minha vida, da história da minha vida. Eu quero que você agora passe a fazer parte da minha vida. Imagina, então, um lugar onde vocês gostam de ir já como adultos. Imaginem-se que vocês estão lá agora com a criança interior de vocês. Ou um lugar onde vocês gostavam de ir quando eram dessa idade, ou quando eram uma criança. Pode ser um parque de diversões, pode ser a casa da avó, pode ser uma praia, pode ser uma fazenda, pode ser qualquer lugar, esse lugar que veio à sua mente agora. Então, você vai imaginar que, enquanto você está abraçando a sua criança interior, ao mesmo tempo, vocês vão se ver lá nesse lugar, esse lugar do qual você e sua criança interior gostam. Imagine-se lá, passeando com ela por essa fazenda, ou andando por essa praia, ou indo em algum dos brinquedos no parque de diversões, ou voltando à casa da avó, como for mais interessante para você agora. E lá nesse lugar, sinta o cheiro do lugar, veja as cores, a temperatura. Sinta a mão da sua criança na sua mão. Sinta como é importante resgatar essa sua parte, essa criança interior, e que vale a pena você fazer um movimento em direção ao que vai te possibilitar isso. Sinta como é maravilhoso estar nesse lugar com ela agora. Deixe isso entrar em você, nela, no seu corpo, no seu espírito, passar a fazer parte de vocês, esse momento que vocês estão vivendo agora nesse exercício. Devagarzinho, então, vocês vão voltando com ela para esse lugar, essa cadeira onde vocês estão abraçando ela.
devagarzinho. Vamos se mexendo, abrindo os olhos e voltaram para cá. Muito obrigada. Eu vou pedir a vocês, se vocês quiserem desenhar a cena que vocês viram e colocar no grupo, para que a gente possa ver. E se vocês, se veio alguma frase, escrevam com a frase também, porque essa experiência agora é muito importante, porque ela já trouxe transformação para vocês. Então, eu gostaria muito de ver os desenhos. Podem fazer calmamente. Se não puderem fazer hoje, façam amanhã. E coloquem à medida que fizerem no grupo. Eu quero agradecer muito a vocês a presença. Aqui tem os nossos contatos e vocês estão também no grupo. A Demildes vai publicar hoje também lá no grupo. E agora eu quero agradecer. Você pode tirar a tela, por favor, que aí eu posso... Depois eu vou pôr lá no grupo. Obrigada. Posso ver o pessoal, né? Obrigado, Letícia. Que maravilha que foi esse seu socorro, Letícia. Deus te abençoe muito. Agradecer muito a vocês por estarem aqui e formarem essa egrégora, trazendo a energia e a presença de vocês. E peço a vocês que realmente pensem nas necessidades, na possibilidade de trabalhar a criança interior, porque eu posso dizer a vocês de cadeira, faço isso há vários anos, e as possibilidades que se abriram e as transformações são, assim, realmente imensas, né? Põe a gente de pé e com uma outra perspectiva, um outro olhar, uma outra atitude diante da vida, e principalmente nos relacionamentos, qualquer tipo. A diferença é enorme quando nós temos uma criança interior curada e com as necessidades atendidas diariamente, né? Porque isso é para a vida. Muito obrigada. Se vocês tiverem também algum pedido especial, por favor, ponham lá no grupo. E que hoje vocês tenham um dia maravilhoso com a criança interior de vocês de mão dada. Ok? Muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui falando para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Elvira. Obrigada, Letícia. Um bom resto de dia para todo mundo.